Olá, desafiante. O desafio pode te levar longe para locais que você jamais imaginaria. Fala, moçada, está no ar mais um Desafio Cast, o lugar onde você vai encontrar histórias de esporte, aventura e hoje no Aquece, um personagem que trocou a quadra de basquete, a pista de atletismo pela piscina e vocês não fazem ideia de como foi a transição. Eu sou Marco Antônio. E eu sou Romano Mestre. Juntos vamos conhecer histórias de quem tem o esporte como um grande aliado da vida. Venha se desafiar com a gente. Ele já representou o Brasil em Barcelona, Atlanta, Caracas e Malta. O convidado de hoje é medalhista olímpico que nunca desistiu do esporte, é um exemplo vivo de persistência. Convidamos hoje Caco, porque sabemos que essa história vai inspirar não apenas a quem está começando no esporte e no desafio, de certa forma, que também quer fazer da aventura uma paixão. Seja bem-vindo, Caco. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Romão. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar um pouco. Bacana, Caco. Caco, deixa eu te perguntar. José Afonso Medeiros, para Caco, é um certo pulo aí. Então, antes você explica para a gente por que Caco e também dá um gancho aí na história do Caco, né? na questão de esporte. Quando você estava lá no jardim de infância, não sei o quê, qual que foi a relação com a educação física, até você passar pelo basquete, até você passar pelo atletismo, e depois o Marcão vai seguir a história aí. Bom, vamos começar pelo Caco. Isso. Que o Caco veio de Cacareco. Cacareco. Que era conhecido um hipopótamo lá no Rio de Janeiro. E na época de 68, se eu não me engano, o voto era escrito, era coisa, e ele foi eleito, o hipopótamo. Porque o pessoal dizia que não tinha nenhum deputado ou vereador que prestasse. E aí, como é que chegou nisso, né? Eu era criancinha, mas eu entrava no ônibus com a minha mãe, com minhas irmãs ou com minha mãe, e aí eu começava, né? Oi, amigo, oi, amigo. E aí começaram a me chamar de Cacareco, né? Porque eu parecia um político, né? E aí veio essa história. E a parte da educação física, por exemplo, os primeiros esportes, e se alguém te influenciou nesse início de carreira no esporte, vamos dizer? Eu fiz um monte de esporte desde piá, né? Bacana. Eu comecei pelo judô, que é o que eu me lembro assim. Que a minha mãe depois, logo em seguida, não deu um tempo, me tirou. Porque eu entrava pra aula de judô, no círculo militar ali, né? Só que eu gostava mais dos cavalos do que do judô. E aí eu subia pra sala de judô, descia pelo outro lado e ia lá nas estrebarias, que na época o círculo tinha cavalo. Tinha, me lembro. Você ia lá nas baias lá. Ia lá nas baias pra dar comida pros cavalos, ficar vendo os cavalos. Aí ela descobriu, né? Não ficou muito feliz. Tesourou o judô. E acabei tesourando. Mas daí eu fiz, após os 10 anos, mais ou menos, eu fiz vôlei, fiz futsal, fui tentando, até cair no basquete. Boa. Me diga uma coisa, Caco, o esporte profissional em si, de que forma veio, né? Quando é que ele ficou inusitado para você? Quando é que ele começou? Assim, a gente não pensava em profissional, né? Mas daí eu comecei a jogar basquete com mais seriedade, né? A gente treinava 5 vezes por semana, isso com 15 anos, mais ou menos, Você tinha 15 anos, 16, por aí? Por aí. 15 anos, daí comecei a fazer atletismo, e você naquele pique de piá, né? E você estava em que clube nessa época já? Eu estava no Colégio Santa Maria. Santa Maria. E jogava pelo Thalia. Thalia também. Pelo Thalia. E aí foi indo, né? Até acontecer o treino de sábado no Colégio Santa Maria. Um sábado de garoa. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo aí. Então, como foi o teu... nesse sábado eu fui treinar atletismo com o pessoal. Certo. E aí começamos a treinar atletismo e aí tinha aquele exercício que chamava remador. Que você colocava assim, era a perna no joelho do teu colega e ele colocava a perna dele no meu joelho. E cada um puxa. Era uma calistenia pura da época, né? Verdade. E aí uma puxada dessa, doeu minhas costas, pessoal. Doeu. Levantei, dei uma meia volta assim e sentei no chão. E sentou e o pessoal treinando. Eu disse, cara, como é que tá aí? Não, eu falei, não, tá doendo aqui. Não...
Não vou me... Tá incomodando. É. E daí terminou o treino, pessoal, vambora. Daí eu falei, pessoal, não consigo levantar. Caramba. Aí os caras, porra, você tá palhaçada com a gente aqui. Não consigo mexer as pernas. Aí acharam uma cadeira, levaram a cadeira até acho que era 3º andar ali, me puseram uma cadeira, desceram, chamaram meu pai daí, né? E aí acabei indo pro hospital militar. E aí, alguns dias depois, teve um diagnóstico mais ou menos, que era mielite transversa, que seria um vírus mal localizado na coluna, oportunista, que acabou atacando a coluna e me deixou sem movimentos nas pernas. Temporariamente, da cintura para baixo, eu não mexia nada. Uhum. Depois, com fisioterapia, com vários tratamentos, aí eu comecei a recuperar até o ponto de andar com bengala, né? Tá, e dentro da fisioterapia, o que mais qual foi o tratamento em si? Você fez hidroginástica, hidroterapia? Desculpa. Então, começou com fisioterapia. Naquela época, era assim, um absurdo fisioterapia. Eu fazia fisioterapia todos os dias e às vezes 2 vezes por dia. Porque era o tratamento que o pessoal, pode ser que recupere, pode ser que, né? Que acreditava que poderia recuperar. Certo. E aí nós começamos forte nisso. Certo. E aí até um certo nível eu recuperei. Uhum. E aí depois não tinha muita evolução dentro da fisioterapia, né? E na época a minha fisioterapeuta, a Demilde, virou e falou assim, não, podemos tentar a hidroterapia. O Dr. Lineu, que era o meu médico neurologista na época, ele não estava muito acreditando nisso, ou querendo, né? Mas ele falou, não, vamos liberar. Colocou mais uma, tipo, ter a fisioterapia e mais a hidro. E mais a hidro. Então, mas a fisioterapia e mais a hidro te deu um passo para você entrar na piscina. Pois Já te incentivou. E foi aí que nós começamos, exatamente na hidroterapia, com a Rosa no Berek Krieger. Porque o pessoal tem essa curiosidade, inclusive, né? Ele gostaria de saber como é que foi esse teu passo da hidroterapia para a piscina, né? E daí para frente, como é que você entrou, né, como atleta? Então, aí lá no Berek Krieger já tinha o pessoal que competia ali, né? Tinha equipe. E eu comecei a nadar. E a Rosa falou que eu nadava razoável, né? Eu não sabia nadar, né? Certo. Mas começamos ali. Em algum momento, perto de 87, 88, alguém falou, olha, tem competição de natação para portador de deficiência. Uhum. E aí, eu pulei um ano aí, que eu fiquei tipo, vou ver, não vou ver, vou ver, não vou ver. E aí, final de 88 para 89, que eu comecei, eu falei, vou ver onde é que era. Aí achei a associação, que era a Associação de Deficientes Físicos do Paraná, a DFP, que eles tinham, na época, dentro da DFP, tinha a Aquasul, que era o pessoal que nadava. Certo. E aí eu comecei a nadar com eles ali. E daí, já em 89, aí começou a transição. Porque daí, tá nadando, tá nadando. Em vez de pagar hidroginástica, alguma coisa assim, eu acabei indo nadar no Curitibano, que eu era sócio. Bacana. Né? Teve essa transição. Aí eu conheci o Léo, que na época era o técnico da equipe do Curitibano. Você comentou isso. Que era uma equipe animal, essa equipe de 89 e 90. Certo. Né? Que tinha Renato Ramalho, Cristiano Micheleno, os dois que foram para a Olimpíada. Pessoal forte. Os caras que foram para a Olimpíada, né? Sim. E eu meio que eu comecei a conhecer, os caras acharam até interessante, o cara nada, veio junto, né? E aí eu comecei a treinar. Só que daí o Léo falou, olha, eu tô com a equipe inteira, eu não consigo te dar atenção. Mas se você quiser treinar aí, sozinho, não tem problema. Não se preocupe, eu dou uma olhadinha no quadro. Eu dou uma olhadinha no quadro. E aí, o que eu tinha? Tinha um treino deles mais ou menos de 7.000, né? Só que uns 2.000 era a perna. Como eu não batia a perna, falei, corta as pernas e faz o treino dos caras. Uhum. Só que eu era iniciante e os caras tinham trocentos anos.
E você resolveu treinar esses 7.000 intensivamente. Cortei, ficou sem 5, perna. né? E foi? Sem perna, e fui. Certo. E 6 meses depois eu sentava na cama e tremia o corpo inteiro, né? E daí para um pulo para você ir para a Olimpíada, como é que foi? Então, aí nós fomos competir em 89. Porque daí tinha uma competição em 89, aí os caras fizeram um boicote no Brasileiro em 89, eu tinha ganho passagem da Refripar, que na época era do Sérgio Prosdóximo, e acabamos não competindo. Só que no final de 89, teve o Brasileiro de Natação. Certo. E você foi? E aí eu fui, e aí eu ganhei algumas medalhas naquela, e acabei sendo convocado para o Pan-Americano em 90. Que foi em Caracas. Em Caracas, né? Em Caracas parece que você teve um... Você raspou medalha lá, né? Que eu tô sabendo, né? Daí eu caí em Caracas, daí os caras, não, o que você quer nadar? Não, eu posso nadar isso. Você pode nadar isso? Pode nadar. Não, peguei 11 provas para nadar. Ganhou 11 medalhas. 11 medalhas. 11 medalhas. Alguma dessas que você trouxe, não? Não tá aí a de Caracas, Daqui não tá. a pouco você vai nos mostrar o crachá. E qual a categoria de 11 medalhas que você ganhou lá? Naquela época, porque daí mudou a classificação médica. Certo. Mas naquela época era... Nado. Não, era natação. Natação. Não, mas você não está perguntando porque a natação paralímpica ela tem um pormenor que é a classificação médica, né? Explica um pouco, porque a galera que precisa está entender. assistindo não entende um pouco. Explica um pouco para nós. Então é assim, hoje você classifica de S1, certo. S1, S2, até S14. E é de acordo com o nível da deficiência. Entendi. Certo. Então, os mais comprometidos, tetraplégicos, são classes baixas, que a gente chama. Certo. Uhum. E aí, o que for deficiência física vai até 10, Certo. que seria assim um cara, vamos supor, um amputado de pé. Certo. Né? Uhum. Ele seria uma 10. E depois você tem os visuais ainda, Certo. que é o 11, 12 e 13. Que é também assim, o 11 é o mais complicado, o 13 é o que tem menos deficiência visual. Aí, pessoal, então é interessante vocês compartilharem, inclusive, as perguntas, tirar as dúvidas aqui sobre isso daqui, sobre essas informações aqui, e curtir, né? Tudo que o Caco está passando aqui. Isso. São informações muito interessantes. Isso. E daí você escolheu a categoria. Na verdade, não. O você pessoal não escolhe. o pessoal faz a avaliação médica e diz assim, médica. ó, você está aqui. E aí a gente começou. Então me põe em todas que eu posso. Porque isso daqui é o nosso desafio cast. É isso que é importante, essas informações que nós estamos passando para o público também. Né? O Comitê Olímpico Brasileiro, na época, ele foi fundado em 1996, se eu não me engano, né? O Comitê Paralímpico, 96. 96. 96, né? Antes disso daí, tinha algum suporte que poderia dar para vocês? Luta. Como é que era isso? Assim, você sempre conseguia a verba do governo, mas ela não era tão organizada como ela ficou depois do Comitê Paralímpico, né? Porque daí com a entrada do Comitê Paralímpico, organizou-se temporadas, né? Uhum. Tem avaliações médicas, tem circuito caixa de natação que a gente não tinha. Certo. Né? Então, antes disso, como é que eu fazia? Eu nadava no Master. Você nadava no Master? Eu nadava no Master para me dar ritmo de prova. Uhum. Tá. Porque começou a ter visibilidade, não só a natação, mas outros esportes paralímpicos. Sim, daí eu acho que eles acharam interessante abrir o comitê. Foi criado, né? Porque não tinha como o nível que vinha vindo de atletas, você ter uma coisa assim que era... Podemos dizer que antes, no 96, era mais amadora, né? Uhum. Né? Depois de 96, a coisa ficou... Por exemplo, antes de 96 a gente dormia em alojamento, né? Hoje o pessoal que vai competir dorme em hotel. Em hotel. Entendeu? E me fala uma coisa, Caco, com toda essa experiência da época, como que era competir, né, nesses grandes eventos, Pan-Americano, né, esses grupos grandes, como que era o envolvimento naquela época lá, nesses Jogos Olímpicos, como que era o ambiente? Porque o público ali, a turma, gosta de saber também, né? Eles enviam perguntas, né? Eles têm curiosidade. Então, a gente, assim, foi um aprendizado muito forte, né? Isso. Porque você sai daqui do Brasil, que era quase nada difundido, né? E você entrar vamos pegar uma Paralimpíada de 1992, Barcelona.
Primeiro você fica maravilhado ao entrar na Vila Olímpica, né? Vila Olímpica. Porque daí tá tudo organizado, a comida organizada, tá sensacional, né? Treinos organizados. Aí você entra para nadar, você chega lá lotado. Certo. Tinha público. A gente nunca nadava com público. Que bacana, né? Entendeu? Então tem muitas pressões, né? E os comparativos, sei lá, Barcelona, Atlanta, Malta, né? Você estava lá em Malta, né? Perto da Sicília, aquela região lá, tem algum local que você fala assim, pô, eu gostei dessa, eu gostei daquela, o que mais te marcou? Em termos de Paralimpíada, né? Foi Barcelona, Atlanta e depois Atenas, foi a última. Certo. Malta foi o Mundial. Foi Mundial. Tá? No meio delas aí. Atlanta teve uma medalha. Atlanta Bacana. foi medalha. Tá ali. Foi de tá ouro, ali. né? Tá Atlanta ali. foi ouro. Tá Foi ali, ouro. foi de ouro. Foi de Porque ouro. a pergunta que talvez o pessoal tenha pensado em fazer é a seguinte. Nessa transição, lógico, eu era caco, basquete, atletismo. Algum momento, antes de você engrenar aí, você sentiu que, pô, vou desistir? Não vou desistir, o meu gás é esse, eu vou contar azulejo. Cara, eu sou desgraçadamente otimista. Aí, moçada. Pra fazer eu desistir de alguma coisa... Você sabe que eu tô com a lesão no ombro, né? Você me falou ali... Eu tô com a lesão no ombro. Eu já tô pensando que... vamos operar, vamos arrumar aqui, vamos voltar pro treino aqui. Vamos fazer uma musculação. Entendeu? Sim, isso que é doido. Eu sou um cara... Eu acho que a gente sempre diz assim... Deus traz as cruzes, mas ele também dá as forças pro cara carregar a cruz, né? Exatamente. Então, vambora, estamos aqui. Então é o que vale. E dessa de Atlanta, 50 metros, borboleta foi ouro, né? Sim. Qual que é? Cadê a medalha aí? Vamos ver, mostra pro pessoal aí. Mostra pro pessoal lá na câmera. Aqui na câmera ali. Acho que é naquela ali, né? Isso. Essa aqui, ó. Nessa daqui, bem na tua frente aqui, ó. Ou essa aqui. Essa isso, aqui. aí, pessoal. Aí, ó. Essa foi a primeira de ouro tua? Essa foi a primeira na Paralimpíada, né? Na Paralimpíada. Primeira e única, né? Porque na outra não ganhei também. Mas foi essa. Aí tem aqui, antes, que esse aqui é 96. Aí a gente tem aqui a do Mundial de Malta. Que satisfação, né? Que essa aqui, ela tá carimbada além de primeiro com recorde mundial. Dá uma mexida assim nele só pro pessoal. Vocês querem ver? Assim, deixa eu ver ela. E aí? Assim? Isso. Pra ver se você... Aí, pessoal. Aí. Essa aqui tem uma curiosidade. Você que estava perguntando de curiosidade, essa aqui tem uma curiosidade. O Zeca filmou. O Zeca era o técnico da seleção. E aí ele filmou a prova. O pessoal gosta de escutar essas histórias. Né? E ele começou a filmar a prova. E aí, a natação de deficiência ela tem uma característica. Conforme a deficiência, ou o cara larga mais rápido, ou o cara larga mais lento e recupera lá. Certo. No meu caso, quem que eu competia? Eu competia com amputados cruzados, né? Certo. O cara que é amputado cruzado, qual é a grande característica dele? Ele larga muito na minha frente. E eu só me apoio na baliza e deixo o corpo cair. Então, os primeiros 25 metros, quando você vê esse tipo de nada, eu tô lá atrás. Aí, galera. Tem esses detalhezinhos que vocês vão começar a assistir as Olimpíadas, Paralimpíadas, vão se ligar. E aí, ele tem um frame aqui da imagem. E aí o Zeca comenta assim, não aparecia no... Ficou pra trás. E aí? E aí, daqui a pouco ele... Ei! Tá aparecendo. Ei! Voltou no quadro. Eu acho que ele vai ganhar! Sério? Só que era programado. Nós temos esses vídeos no YouTube, não? Não tem. Não tem. Isso é a tristeza de ser antes pra da coisa. localizar e colocar pra galera no QR Code pra poder... O pessoal tem que... Vamos dar uma procurada, ver se você tiver esses vídeos... Eu não tenho esse vídeo. Esse vídeo que tem era o Zeca e aí, putz, era gravado ainda em Mas a gente vai colocar, a gente vai pedir pra direção colocar as fotos. Entendeu? Fotos, daí vocês vão usar o QR Code que tá no canto ali, que a direção vai colocar um QR Code, o QR Code vai ver as fotos desse... do evento. E daí você ganhou. Daí eu ganhei. Passei o cara. Mas isso era tudo programado. Porque tudo isso tem uma história. Começou em 92. Certo. 92, eu classifiquei em quinto nos 400 para a final. E dentro
de 1,5 segundo, mais ou menos, Aham. tinha 3 caras que iam disputar a medalha de bronze. Porque o americano estava bem e o norueguês estavam bem, eles eram muito acima da gente. Ficou eu, o inglês e o alemão. Entramos na salinha, né? E aí o americano vem na frente do norueguês que tá aqui do meu lado Aham. e começa a provocar o cara. Na cara dura. Your ass is mine. E aí? Psicológico. Tentou entrar na cabeça. Aquecendo na cara dele. E aí o que aconteceu? O inglês que tava aqui, tava o inglês aqui e o alemão aqui. É. Começou a discutir com o americano. Você não pode fazer isso, não sei o quê. E eu, você na tua? bobalhão, não, bobalhão, fiquei nervoso também. Já queria ir pra porrada e E já. aí? Bobão, né? E o alemão lá do lado Tranquilo. dava risada. O que aconteceu? O norueguês abriu a porta A prova saiu muito rápido. Eram 400 metros. Saiu forte. Saiu forte. Se queimou. Eu saí forte. O inglês saiu forte. E o americano e o alemão administraram a bagaça. Aí o americano engoliu o norueguês nos últimos 50 metros Aham. e o alemão foi bronze. Ah, E aí eu, porra, esse cara me quebrou psicologicamente. E eu fiquei, isso me Abalou. abalou, né? Falei, caraca, você se perdeu psicologicamente. Aí eu achei um livrinho chamado O Tal do Esporte. Aí, galera. mais uma dica aí, ó. Trabalhar o psicológico. Jerry Lynch, se eu não me engano. Já tem uma versão nova, mas a versão antiga ele era mais grosso, assim, vermelhinha, A cara. gente vai colocar no grupo, no YouTube, lá nós vamos colocar essa fotinha. E aí ele começou a explicar como você trabalhar esse psicológico e coisa e tal, e babá. E eu comecei a fazer todos os exercícios que o cara mandava. Eu falei, não, tem que fazer isso no treino, Não tem que caio fazer mais aquele. nessa. Não, calma uma vez, essa coisa. Aí você fez Não. uma imersão no livro. Uma imersão no livro, comecei a fazer os exercícios. 94, salinha de novo. Só que era 50 borboleta e o adversário era o egípcio. Certo. O que o egípcio fez? Começou a me encarar. Me encarar, só que daí eu olhei pra cima, falei assim, Deus, o senhor tá vendo, né? E eu já conheço essa história, né? E fiquei na minha. Só que eu tinha todo um ritual na minha cabeça já. Então eu entrei na baliza, eu parei na baliza. Eu sabia que eu ia passar forte, mas não no meu máximo. Eu sabia que eu ia ficar para trás. Já estava tudo planejado na tua Você cabeça. tinha uma que eu estratégia já já. tinha toda uma essa estratégia montada. já. Aham. E falei assim, eu vou respirar nos 25 e vou Certo. respirar nos 12,5. E acabou. E o cara achando que E aí o cara saiu na frente, né? Só que na hora que eu respirei, isso aqui, revelação, Aham. eu respirei e falei assim, eu não vou perder essa prova nem a pau. E fui pra cima e catei. Tem um splint. E a hora que eu bati, que daí chegou todo mundo embolado, né? Certo. E o Zeca só dizia assim, primeiro. Você falou, não. Aí foi. Aí eu metia porrada na placa. E eu metia porrada. Aí o juiz, não, calma Chega, aí, chega, calma chega. aí, tá bom, não sei o que, tranquilo. E aí foi o primeiro recorde brasileiro masculino da natação paralímpica. Esse foi em Atlanta. Em Malta. Em Malta. Em Malta. Que é esta aqui. Que é essa daí que você mostrou Essa pra aqui. galera. E aí eu fiz a consagração em 96 em Atlanta, né? Daí na Paralimpíada. Caco, me diga uma coisa. De tudo isso que você passou, que nos contou aqui, tá? Do fundo do seu coração, tá? Conte pra gente o que mais te marcou, né, nesse período aí. Cara, é difícil você dividir, mas a prova é a do Mundial. A que você guarda com carinho, assim, essa daqui é... Porque ela foi perfeita. Eu fiz tudo que eu queria fazer. A de Atlanta, ela já é mais complicada. Por quê? Porque teve 3 largadas. Teve 3 largadas. Teve 3 largadas. Volta. O cara cai, o cara é desclassificado. Entendeu? Eu cheguei fisicamente em segundo. Só que o cara que chegou em primeiro
ele foi desclassificado porque ele nadou irregular, Aham. né? Ele fez um movimento irregular, isso era muito difícil. Então teve todo um climão, assim, climão. né? Certo. Entendeu? Claro que essa aqui é a maior representação que tem, Mas né? o Mundial você queria testar, talvez, o psicológico. Não, é que o Mundial eu fiz tudo certo. Aquela prova que você diz assim, cara, não errei em nada. Eu subi na baliza certa, eu me posicionei certo, eu larguei na resposta certa, eu fiz as respirações certas, tava tudo certo. Se tivesse mais 2, 3 provas ali, você ia trazer mais medalha. É. E me fala uma coisa, Caco, de toda essa tua experiência, como é que você avalia hoje os Jogos Paralímpicos? O que você pode nos passar? O que falta ainda para melhorar o espaço? Eu não sei. Porque, assim, ficou muito profissional depois de 96. Aham. Já de 2000, 2004 ficou muito profissional. Entendeu? Os caras começaram a ganhar bolsa, os caras começaram a ganhar patrocínio, começou a ter transmissão na TV fechada. Entendeu? Então, agora é só ajuste fino. É esporte. É como se diria assim: o que você precisa pro vôlei? Mas você acha ainda que falta um Entendi. pouco mais de incentivo para o pessoal paralímpico? Porque, veja, vamos ver, teve as Olimpíadas, né? Eu notei que teve os Jogos Olímpicos, depois encerrou, aí teve... O Paralímpico. Mas aí você vê que não teve aquele acompanhamento como era para ter. É que assim, eu sempre digo isso, que eu acho que está encaixado no nível que tem que ser. Mas você Por concorda quê? com essa postura? Eu concordo porque, assim, o esporte de alta performance, o cara sempre olha o melhor tempo, o melhor salto, né? Então, quando acontece uma Olimpíada Aham. e você vê o Usain Bolt ou qualquer outro... E não só ele, né? Patrocinadores, todo mundo... O cara correndo a 9,40, 9,60, sei lá, e depois ele comparar com o esporte paralímpico, o cara acha legal, o cara vê o esforço do cara, Aham. mas ele entende a limitação, entendeu? Então eu acho que um eu acho que tá comparativo, vamos dizer. é um comparativo, você não tem como você tirar esse comparativo, Aham. né? Agora, o cara que ganhou os 100 metros rasos na Olimpíada e o cara que ganhou os 100 metros rasos na Paralimpíada, você pode ter certeza que o esforço deles é praticamente o mesmo, Sim, sim. né? Exatamente. Porque assim, os caras perguntavam assim, como é que era o teu ritmo de treino? Meu ritmo de treino na época boa era no mínimo 4 horas por dia. Era 2 de piscina e 2 de E musculação. é muito, hein? É É muito. puxado. É puxado. E tinha dias que dava 6, porque você Puxado. fazia treino duplo de natação. Aham. É puxado. Entendeu? Então era um troço pesado. Se você pensar assim, cara, quem é que tem tempo pra treinar isso? E não é só o tempo, é o dormir depois, né? Você recuperar isso, né? Não, eu imagino outra coisa que o Marcão estava falando, e o apoio. Porque antigamente o cara até fazia isso, mas tinha que trabalhar. Não, tinha que Porque trabalhar. não tinha patrocínio. Eu, porque na não tinha época, assim, o que aconteceu? as desavenças com certas Eu tava fazendo a direções. faculdade. Aí, ó. Minha faculdade, eu me formei, mas em trocentos mil anos. Fez engenharia. Fiz engenharia, mas por quê? Engenharia semestral, você ficava Aham. um mês fora competindo, E quebra. acabou. É. E outra, você acorda às 6, aí levantava, chegava no clube, treinava, chegava do clube meio-dia. Você acha que eu ia estudar? Carga horária pesada para estudar. Porra, eu deitava e dormia, bicho. E depois ia pra aula. E é um Verdade. desafio, né? Que eu tava falando pra você. Às vezes é uma coisa que você fala assim, não, vou desistir, Não. Mesmo isso você colocando na cabeça que Faltou, talvez, orientação ou pensamento naquela época. A burrice que eu fazia na faculdade era, putz, vida, eu vou encher minha grade horária aqui pra tentar- compensar. Pra compensar. E aí Certo. você não conseguia estudar. Eu devia ter feito uma carga horária. Já sabe. É que se alguém dissesse pra mim, cara, esquece. Você vai nadar e a engenharia você vai fazer ela mais devagar. Faça só 20 horas. Teria sido muito mais inteligente. Galera, se vocês tiverem pergunta pro Caco,
escrevam aí pra gente, a gente vai direcionar para eles vão responder. Continue curtindo, continua curtindo. Compartilhe, que essas ideias aí você viu que o cara não desistiu, várias coisas deu para ele. O desafio dele era, vou continuar, foco na natação, na Olimpíada. Natação Quero foco lá. É. Desculpa, Marcão, só para finalizando a conversa dele. E qual que era a relação atleta paralímpico lá atrás? Hoje a relação é outra. Com o comitê, porque uma coisa é você ir para uma Olimpíada e ver os outros atletas olímpicos Sim. com todo o apoio, com toda... E o Brasil, na época, estava começando, vamos dizer assim. Não que tinham bastante atletas paralímpicos. Tinha bastante, tinha coisa, mas a gente não tinha infraestrutura. Aham. Porque você vê o seguinte, porque eu percebi, o que eu percebi? Se eu ficasse para competir 2 vezes por ano, que era o que acontecia, você competia no brasileiro, ou 3, tá? Você competia no brasileiro e ia competir fora. Certo. E às vezes tinha um segundo brasileiro no segundo semestre. Você competir 2 provas no ano... Era puxado. Psicologicamente isso te derruba. Porque você já chega no brasileiro, eu tenho que dar tempo para classificar para internacional. Senão, Era puxado. Né? Como eu percebi isso, eu comecei a competir no Master. Certo. Porque daí você tinha mais uma prova. Isso começava a te dar cancha. E você não tinha tempo, você não tinha tempo nem para ter uma diversão, não tinha tempo para nada. Não, a gente arranja, né? Mas não tinha. Mas era difícil, né? Difícil, não tinha nada para você. Ou era ou não era, né? Ou era ou não era. Você me lembrou uma coisa bem bacana, diversão, cara. Caco. Como é que era isso, pô? A diversão, por exemplo, você comentou numa prévia que a gente viu, o pessoal da direção conversou com você, que o que te apoiou você no começo de tudo eram os brothers, os amigos. Que te pegavam e falavam assim, não, cara, vambora, não vamos parar. Conta um pouco para nós aqui, que o importante é a família, o importante são os amigos. Você tinha apoio familiar dos amigos, como é que era? O pessoal chamava você para sair, para andar, como é que era? O que aconteceu, né? Isso é bacana. Não vou contar tudo, né? Pode contar. Depois o pessoal pergunta. Corta, depois a gente corta. Porque tem os podres também, né? A galera que está assistindo também tem. Não, o que aconteceu? Quando você tem alguma coisa como uma mielite transversa, que você não tem nenhum movimento, a tua tendência é querer ficar em casa. Certo. Dá uma baqueada. Dá uma baqueada, até porque você, assim, ninguém sabia até onde ia, o que ia, né? Mas você, assim, porra, não quero sair... porra, tinha aqueles aparelhos da PR, que eram aqueles ferros por fora, o meu vinha até aqui em cima. Parecia um Robocop. Um Robocop, entendeu? Precisava de ajuda. Eu lembro dessa época. E aí os meus amigos... Não, senhor. Bora lá, vamos vestir esse negócio aqui. Festa de 15 anos. Não. E os caras... Vai. E aí, isso foi assim, os caras não me deixaram você entrar no casulo, né, e não sair. Mas tá certo, pô. E aí foi embora. E aí você começa a se liberar, e daí foi recuperando, aí começou a andar de bengala, e aí todo mundo sempre te chamava pras festas e coisa e tal, e eu fui embora. Mas assim, família e amigos apoiaram, né, cara? Certo. Isso aí. Mas você vê que maravilha. Se não fosse os brothers aí, você poderia estar fechado. Não, minha mãe depois, décadas depois, da mielite, ela virou assim, Caco, falou assim, sabe que o Dr. Lineu falou para nós, quando você teve isso, ela virou e falou assim, que você ia separar toda a família. Isso era meio que uma desgraça e você ia desmontar a família. 5 dos mais novos, os irmãos, né? Você o quinto do mais novos. Mais novos, né? E aí ela falou assim, foi exatamente o contrário. Ao contrário. Você uniu toda a família em torno de você. Mostrou a tua força, né? Mostrou assim, não vou me entregar. Então, isso aí. Mas é que eu sou sempre desgraçadamente otimista, né, cara? Tudo eu acho aí, que dá, turma, né? Olha aí, pessoal. Né? Tá vendo? Tudo eu acho que dá, né? Aí, pessoal. Não, e dá, né? Olha aí, e a dá, superação. Dá. Isso é superação. A superação. Mas você sabe que você pergunta de treino, de como era, de como coisa. Eu tinha, assim, 2 tipos de ídolo. Os grandes ídolos. Certo. Né? Que eram os grandes nadadores da época, os grandes corredores da época. Se espelhava. Mas tinha os grandes ídolos do dia a dia. Certo. Os palpáveis, os reais, assim, vamos dizer.
Que era E o você cara vê- assim, o cara não competia, vamos supor, eu vou citar meu amigo Gaúcho, que faz tempo que eu não vejo. O Gaúcho nem competia, mas o Gaúcho vinha todo dia treinar. Não tinha tempo ruim pro cara. A curtição dele era treinar. Então você olhava assim e fala assim, cara, esse cara não tem um objetivo de competição, ele não tem nada, mas ele tá todo dia treinando. Persistência. Tinha um outro cara, assim, que eu ficava observando por fora, assim, e via. Chamava-se o Roberto Cabrini. Ele acabou falecendo. Ele era daquela equipe de natação. Como é que era o nome dele? Roberto Cabrini. Roberto Cabrini. Ele acabou falecendo na estrada de São Mateus, num acidente de carro. Ele era nadador. Esse cara treinava com tanto esmero, coisa e tal, que assim, ele superava as limitações dele. Para competir. Ele já Para era- competir. Ele já era atleta do Curitibano de gostava de natação. competir. E aí você olha assim e fala assim, cara, esse cara também é um ídolo. Porque ele faz tudo que tem que ser feito. Pessoal, tem nosso QR Code aí para vocês registrarem, tá? Pegar Dá uma nossas olhada no informações. QR Dá uma Code, olhadinha a no gente nosso vai QR Code. pegar com o Caco aqui algumas fotos dessa época e tudo mais. No QR Code vocês podem entrar nas redes sociais, no YouTube e dar uma olhada nesse material. Outro cara que daí já era um cara mais alto nível, ele já foi finalista de Sem Borboleta, era o Tite. O Tite era um cara assim, o Tite da festa do Tite. Sabe a festa do Tite que tinha a festa fantasia aqui em Curitiba? Aham. Então, o Tite, é ele. Aí, ó. Vocês não são de Curitiba, vocês estão não são de Curitiba. Em Curitiba o Tite Cara, é famoso. É famoso essa festa dele. E o Tite era um cara que tinha uma raça. E eu me lembro de um master, assim, que o cara que nadava com ele, todo mundo dizendo assim, porra, agora o cara vai engolir o Tite. E aí? Não tem, porque o Tite não tá treinando e o cara tá batendo tudo aqui no master. Ele ia lá e resolvia. Cara, a hora que eu vi o Tite pegando na baliza, eu falei, ele não vai perder. Ele pegou na baliza que ele parecia que ele ia arrancar a baliza. E toda a galera dizendo que o outro ia ganhar. Exatamente. E não teve jeito, o Tite ganhou de novo. E se você gostava de assistir, que eram seus heróis. Eram os heróis do dia a dia, Do entendeu? dia a dia. Então, junto com o Tite tinha vários caras, né? Porra, ainda tinha Michelena, que não dava pra nadar do lado dele, mas Michelena foi pra Olimpíada. Você né? conviveu com eles. Eram Eu todos convivia com esses contemporâneos, caras. né? Eram todos contemporâneos e todos me apoiavam, né? E era legal. Isso foi um aprendizado, assim, né? Porque todos eles... Né? Eu fui recordista mundial aqui. Ah. Sabe quem foi meu técnico? Quem? É. Leonardo Ribas Gomes. O famoso cheiroso. Cheiroso. Eu acho que eu lembro. E o cheiroso era atleta só. Só que ele tinha treinado nos Estados Unidos, ele nadava pau a pau com o Rogério Romero. Pau a pau, pau a pau. A galera mesmo. pode procurar o nome que ele está falando aqui da época. Rogério que são Romero. Os famosos Rogério Romero, nadadores. que foi pra, acho que umas 4 Olimpíadas. 4 Olimpíadas. Ele Exatamente. nadava, o Rogério Romero ganhava na batida de mão dele, do cheiroso. O cheiroso treinou nos Estados Unidos. E o cheiroso chegou para mim assim, eu falei, Cheiro, tá aí o Mundial, tô precisando de um técnico. Ele falou, não, eu treino você. Que época foi essa aí, cara? 94. 94, Foi né? pro Mundial. Fui pro Mundial e bati o recorde. Então você tinha cada cara que você via assim, que os caras eram máquinas, né? Sobre as medalhas aqui, o que mais que você trouxe para nós aqui para poder mostrar para a Bom, galera? Mundial, Paralimpíada, Aham. o PAN nosso do Rio, Certo. Pan-Americano. Pan-Americano. Se quiserem dar uma olhada, né? Galera, consegue pegar aqui? Vamos ver. Pan-Americano. Mexe aí, me dá uma mexida. Olha lá. Ah, lá, ó, tá lá. Vamos dar uma olhada lá. Aí. Beleza. Pan-Americano, Essas aqui, 2007. elas têm um valor muito bacana. Porque o pessoal chega assim, não, o cara foi lá e voltou sem medalha. Ninguém volta sem medalha. É? Porque tem a medalha de participação. Essa da Unicare. Essa aqui é do Rio. Do que é essa aí? Marcão, talvez ali você Participação. colocando assim, ó, pra câmera do... Talvez aquela ali. Aquela lá, ó. Só estica o braço. Isso, aí mesmo. Não deu foco. Não dá foco. Aqui. Tá? Ela aqui, ó. Vamos lá. Essa Essa daqui, deu? vai contando, essa daqui é de participação. Participação do Pan-Americano do Rio de Janeiro, 2007. Aham. Certo. Essa aqui é de participação de Barcelona. Barcelona essa daí, né? Né? Barcelona. Então você ganha umas medalhas, que essas medalhas são... Porra, eu acho ela linda.
Essa é bonita, hein? É bonito. Essa é O bonita. cara participou de uma... Macaco, me fala uma coisa. Com todas as medalhas que você já conseguiu, tá? Qual é agora teu próximo objetivo? Teu desafio? Curar o ombro, né? Não, tudo bem. Curando o teu ombro aí. Qual que vai ser o teu próximo desafio? Não, você tem que ter um desafio. Qual que vai ser o teu próximo desafio? Que a galera quer saber. Não. Entendeu? Meu desafio agora é manter o meu... Eu quero chamar você aqui da próxima entrevista para você contar para nós qual foi o teu desafio que você conquistou. Cara, eu fiz Vamos lá. adestramento de cachorro. Bacana. Eu fui o primeiro portador de deficiência a titular um cachorro no IPO1. Aqui em que Curitiba. aqui no Brasil. Aham. Ah. Que bacana. Eu fiz arco e flecha com o mestre Shin da arqueria de Curitiba. Fez arqueria. A arqueria. Só que daí começou a me dar dor na mão, começou a dar as veleiras, né? Daí essa coisa e tal. Melhor. Mas agora o meu hobby é leitura. Você não eu quer, gosto de leitura e mas de você não quer musculação. voltar mais para a piscina, então? Não. Só quando tá 28 graus, com 27,5 na coisa. E fazer um mergulho autônomo. Fazer um mergulho é bacana. Olha, Você não pode quer um ser. desafio desse? Podemos tentar. Olha, Depois que arrumar. vamos levar. Porque você mergulha? São dois mergulhadores. Os dois são mergulhadores? Aí, ó. Podemos tentar. levar. Eu vou dizer uma coisa Só pra que é o você. seguinte, você vai jogar aquele peso, eu vou cair que nem um Eu- martelo sem olha, cabo, você vai ter que me buscar. Eu vou te falar uma Sem coisa. cabo. Eu vou te falar uma coisa. Eu já levei um aluno tetraplégico para mergulhar, Ah, deve que era o ser sonho bacana. dele. Então, não venha com desculpa que não dá. Não, dá. Eu tenho até mais um caos. Eu tenho, se Pode, você deixar, pode, você não, tem pode. trocentos causos. O pessoal aí adora caos. A gente competia muito na Argentina naquela época. 91 e 93, coisa e tal, tinha competição na Argentina, a gente ia. Aham. E a Argentina tinha mar aberto, Certo? em Mar del Plata. Mar del Plata. E eu fiz um mar aberto Tipo lá. uma travessia? É uma travessia, mar aberto. Caramba. Meu amigo. Só que eu não sei se era ou se não era. Não tem azulejo pra contar, né? Não tem azulejo para contar. Aí a cabeça viaja. Tem um monte de leão marinho naquele lugar lá. E aí, o que era? Tinha a Bahia, você saía da Bahia, você ia dar a volta e voltava. Uma temperatura que não era muito favorável. Na raça. Raça. Vou testar. Era só sunguinha, não tinha nada de Neoprene, Raiz, nada. neoprene, nada disso. Raiz. E eu saí, né? E aí o tempo fechou. O tempo fechou de um jeito assim, tempestade. E eu falei, caraca, não estamos vendo nada. Falei, o barquinho que tá Vamos confiar no barco. cacete no barquinho e eu tô ali nadando. Juro pra vocês, eu não sei se era um peixe grande, se era um leão marinho, o que era. Eu sei que eu vi um vulto passando do lado. Cara, eu nunca nadei tão rápido na minha vida. É um incentivo. Maravilha. É um incentivo. Foi um incentivo. Cara, olha, Hein? eu fui embora, e daí eles terminaram a prova, porque como tava com muita tempestade, eles terminaram e terminamos lá, e eu acabei terminando em primeiro. Eu não sei se foi o leão marinho, o que foi. Mas foi... Foi um incentivo. Foi um incentivo, mas olha, bicho, pense num medo de um troço passando aqui do teu lado, assim. Caramba, certeza. E vocês que mergulham, vocês devem estar acostumados com isso, né? Mas debaixo d'água todo mundo fica mais tranquilo. tranquilo. É mais É, tranquilo? mais tranquilo. Você tá vendo o bicho, né? Não sei se é tranquilo, não. Moçada que está assistindo, cara, percebeu que você passou por desafios, superou o psicológico, trabalhou o psicológico, conversou com a galera, com os amigos, família e tudo mais. Olhando para trás, tudo isso daqui, que nem você comentou, né? Que tua mãe chegou tempo atrás e falou assim, o médico falou assim, cara, não vai dar. E você, sem saber disso, você foi lá e virou o jogo. O que você, olhando para trás, falou assim, cara, me orgulho disso, ou é um exemplo para mim, para minha família, para os meus irmãos, para minhas irmãs, para... O que você... Olha, eu classificar, não sei se eu... Né?
Mas as minhas irmãs têm sou o orgulho da casa, né? O Caco. Minhas irmãs, se você quiser arrumar confusão, é só você falar mal de mim, né? Porque daí você arruma. E não só minhas irmãs, as minhas sobrinhas também, né? Lógico. Então Certo. tem uma defesa aí assim. Mas assim, foi sempre pelo esporte, né, cara? Sempre pelo desafio de se superar. Sempre foi isso. O desafio de superar. Sempre foi, né? Porque você assim, você queria melhorar o tempo, né? Uhum. Meu pai era muito engraçado naquela época. Ele fazia esporte, não? Meu pai adorava esporte. É mesmo? Meu pai era militar, né? Aham. né? E ele tinha feito tudo. Ele foi campeão de salto, ele foi campeão de atletismo, ele era ponta da seleção de vôlei com 1,67 m. Só Que que isso bacana. naquela época jogava basquete, entendeu? Então meu pai sempre foi o cara que incentivou, mas meu pai que era engraçado, porque eu chegava, ganhava as provas, daí ele olhava, ei, quanto você fez? Eu já sabia assim. Pô. Já tirava uma em você já. Não, eu fiz tanto. Não foi tão bom, Podia né? melhorar, tipo militar, né? Não, Podia melhorar, né? militar, Hein? totalmente militar, né? Podia melhorar. Podia, né? Teu técnico particular. Não, era uma figuraça, assim. Mas Ele- ao mesmo tempo ele incentivava muito, né? Porque ele me incentivou muito o esporte. Na época que tinha Seul, mesmo Barcelona, todas as Olimpíadas, a gente acordava cedo para assistir as classificatórias. Se levantava às 4h30, 5 da É manhã verdade. para cara. assistir a Tinha- classificatória. Você fazia isso com teu pai. Fazia isso com meu pai. Eu imagino, né, que deve ter sido um baque, né? Quando aconteceu toda essa reviravolta da vida para eles, né? A família sim. deve ter ficado. Que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas Porque, assim, uma das hipóteses era que fosse esclerose múltipla. que bom que você teve todo esse suporte. E daí né? era uma coisa. Era uma coisa Gradativa. progressiva, né? E que bom que você teve esse suporte, né? O Que a patrocínio, né? que a família toda se uniu, né? E tá É. aí o exemplo, né? Você é um cara que mostrou aí teu entusiasmo, uma pessoa que superou teus desafios, né? Obstinado, né? Foi para frente, deu exemplo. O pessoal tá vendo aí quem é você, entendeu? Não é possível, né? Você na posição que você tá hoje aí, né? Tá dando um exemplo para a turma aí, ó, pessoal. Ó o cara aí, ó, onde ele tá hoje, as medalhas que ele ganhou, entendeu? Então, por favor, né? Bola para frente. O que ele né? teve de motivo De para motivos. desistir, Então, tá aí, né? Esses dias, um amigo meu, professor, que ele era... Quando eu comecei a competir, ele era estagiário lá no Curitibano. E hoje ele é Aham. um dos... É o Maurício, é o professor de musculação, coisa e tal, Curitibano, coisa que eu- galera, é um clube aqui de Curitiba que tem bastante atividade. E aí eu contei pra ele que tinha arrebentado o ombro, né? Daí ele falou, Caco, tua história tá se aproximando de Jó, né? Cara, toda vez você tem um problema, tem... E eu falei, bom, se for pra me salvar no final da história, tá beleza, Tá né? maravilhoso. Tá valendo, né? Tá maravilhoso. Mas o esporte faz parte da tua vida desde lá de trás, os exemplos de pai, né? Então, quando você fizer a recuperação do ombro, com certeza você vai cair na academia e vai... Talvez seja um incentivo até, né? Não que eu já tô Exatamente. velho, mas pra manter-se ativo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Você agora olhando para a galera que está nos assistindo, né? Uma mensagem para a galera que às vezes está numa zona de conforto. Pô, eles escutaram você aqui agora. Tem uma galera que vai assistir e vai olhar e vai falar assim, cara, tipo, olhem para mim. Dá uma chamada, dá uma chamada no chamada Google, dá nos uma caras. chamada. Porque tem uma galera ali que às vezes fala assim, cara, amanhã eu vou. E o que ele precisa é que nem você falou. Fala assim, tem um herói aqui, tem um herói próximo. Eu tive vários motivos. Dá uma olhada na câmera pra galera. Dá um recado Dá pra uma turma. pensada assim, fala assim, manda um recado pro cara sair da zona de conforto. O que você poderia falar pra moçada? Olha, difícil, né, moçada? Mas é o seguinte, comece com pouco. O segredo é manter pouco. O Parque Barigui, depois você explica o Parque Barigui Isso. aqui. Vou correr no Parque Barigui. Cara, 20 minutos, 2 vezes por semana. Depois, 20 minutos, 3 vezes por semana. Mas eu vou me deslocar meia hora para ir, meia hora para voltar, e daí eu vou ficar só 20 minutos. Esse é o segredo. Boa. Porque se você começar a fazer 1 hora
Depois eu vou querer fazer 5 vezes por semana, 1 hora. Você vai parar. Certo. E em tudo na vida você começa assim. Vou começar a correr. Porque normalmente o que o cara quer sair? Quer parar de comer a bomba, né? Isso. O sorvetão. O sorvetão. Ele quer correr. Ele quer dormir cedo, né? Corte aos poucos. Meu pai falava, quer cortar o torresmo? Não, torresmo não, porque eu faço low carb, eu como o torresmo à vontade. Pare, corte o macarrão, o arroz, a massa que estufa o cara, né? Mas faça aos poucos. Eu comia chocolate todo dia. Então agora você vai comer chocolate só segunda, quarta e sexta. Certo. E eu não corri aqui, agora eu só ando 20 minutos. Pequenas atitudes que vão mudando. E vai gostando disso, aí, entendeu? Galera. Você tem que começar a gostar disso, você tem que começar assim, porra, tô bacana assim. Tô melhorando. Eu tô numa fase, infelizmente machuquei o ombro, mas eu tava nessa fase assim, o que era o meu ritmo, né? Uhum. Eu fazia as minhas orações, né? Aí eu ia cuidar dos cachorros, aí eu ia estudar. Uma leitura, alguma coisa assim. E depois trabalhar, né? Uma rotina, mano. Uma rotina bacana. Aí, eu não vou ler 4 horas por dia, eu não vou rezar 6 horas por dia. Não, mas eu vou fazer um pouco de cada dessas coisas. Porque os caras falam assim que é a mesa de 4 pés, né? Então você faz a religião, você faz o físico, você estuda e você trabalha. Aí, galera. Aí, galera. Você tá galera, é isso equilibrado. Galera, é isso que o Caco tá fazendo. Mente sã, corpo sã, nutrição, entendeu? Acordar bem, praticar esporte com carinho, com calma. E, Caco, te agradeço a tua presença. Não, eu que toda agradeço. A tua orientação, teu exemplo aqui, tá? Tudo que você nos passou aqui, tá? Da sua experiência, tá? O pessoal aqui com certeza vai pegar isso aí como exemplo. José Afonso Medeiros. José Afonso Medeiros, o Caco. Vulgo Caco. Vulgo Caco. Primeiro que eu que agradeço, né? Porque eu já me sinto em casa e eu quero que vocês me chamem mais, né? Mas é isso vamos que eu ia fazer falar. Umas rodas, vamos fazer alguma coisa. O Caco assim. deu uma ideia aqui, o Desafio Cast é tua casa, quando você quiser voltar, você volta. Sempre, a gente traz chamaremos. Amigos. Tem um amigo aqui, a gente coloca uma cadeira do lado, vamos bater um papo gostoso. Com certeza, 1 hora passa rápido. Sim, né? sim. E com certeza, se colocar mais um... Já voou. Né? Então, eu quero agradecer a tua disponibilidade de tempo pra gente. Não, eu que agradeço. A tua experiência, né? Pra galera que está nos assistindo, passar essa experiência. Então, a galera curta, comente, compartilhe. Se vocês tiverem perguntas... QR Code nosso está aí na tela. Se vocês tiverem perguntas, por exemplo, pro Caco, pode fazer no YouTube. A gente vai direcionar e à medida que ele vai respondendo, ele vai encaminhando. E tá bom? Nosso Desafio Cast aí vai estar sempre enviando mensagem para vocês aí, divulgando mais um episódio para vocês aí. Obrigado, Caco. Obrigado a vocês que estão pessoal. assistindo. Muito obrigado. Beleza? Obrigado. Saúde para todo mundo. Um abraço. Um abraço. Até mais. Olá, meu amigo, minha amiga que está aqui no Desafio Cast. E você ouviu, assistiu o Caco. Ele contou a sua história e eu tenho uma dica de ouro para você. A sua ingestão de proteína em todas as suas refeições para você atingir os seus resultados. Você precisa de muita massa muscular. Para quê? Para você chegar aonde você deseja. E associado a isso, lembre-se de um suplemento muito importante, que é a creatina, que ela vai ajudar na sua força muscular e na redução da sua fadiga. Consuma em torno de 3 gramas ao dia, diluindo em 100 ml de água. Cuidado com a procedência dessa creatina, mas ela vai te ajudar e muito no seu desempenho.